hashtag 095, Apocalipse, estudando as profecias. É digno de nota como Edward Gibbon, um historiador britânico do século XVIII, famoso por sua obra A História do Declínio e Queda do Império Romano, sempre um consciente comentador da profecia Apocalipse, põe este novo instrumento de guerra, os canhões, os povos, as armas de fogo, no primeiro plano do seu quadro, na sua eloquente, impressionante narrativa da catástrofe final do Império Grego. Em preparação para ela, apresenta a história da recente invenção da pólvora na mistura salitre, enxofre e carvão. Fala do seu primeiro uso pelo sultão Murad II e também, como já dissemos, da fundição de maiores canhões por Maomé II em Adrianópolis. E depois do regresso do próprio cerco, descreve, ainda Edward Gibbon, como as arremetidas de lanças e dardos eram acompanhadas pelo fumo e som, o fogo das espingardas e canhões, com uma extensa ordem da artilharia turca, fazia fogo contra as muralhas, troando, ao mesmo tempo, 14 baterias sobre os lugares mais acessíveis, com as fortificações que durante séculos tinham resistido à hostil violência, agora se desmantelavam por toda parte, sob os canhões otomanos. Muitas brechas se abriram e perto da porta de São Romano, 4 torres desmoronaram. Mas ainda, como e quanto para todos os lados das linhas das galés e da ponte, a artilharia otomana fazia fogo, e o campo e a cidade deles, os turcos, estavam envolvidos numa nuvem de fumo, que apenas poderia ser repelida pela libertação ou destruição final do Império Romano. Finalmente, como as 2 muralhas foram reduzidas pelos canhões a um montão de ruínas, e os turcos arremessando-se através das brechas, Constantinopla foi tomada por seu império subvertido, seu império foi subvertido, sua religião compuscada pelos conquistadores maometanos. Vou repetir aqui. É digno de nota como Gibbon atribuiu de um modo tão claro e impressionante a tomada da cidade, desse modo, a destruição do império, a artilharia romana. Que é isso, senão o comentário às palavras desta profecia? Abre aspas. Com estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Veja, uma profecia feita aproximadamente 1.500, 1.400 anos antes. Então, a visão de João Evangelista, ele não tinha ideia do que era um canhão naquela época, nem pólvora, espingarda. Então, a gente tem que estar sempre adaptando as nossas interpretações à realidade do momento. Bom, temos agora os versículos 18 e 19, que se completam deste mesmo capítulo 9 do Apocalipse que nós estamos estudando. Vamos lá, abre aspas. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca, na sua cauda, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente. Tem cabeças e com elas danificam. Fecha aspas. Ora, se estes 2 versículos exprimem o efeito mortal do novo modo de guerra introduzido, foi por meio destes agentes, pólvora, armas de fogo e canhões, que Constantinopla foi finalmente conquistada e entregue nas mãos dos turcos. Além do fumo, do fogo e enxofre que pareciam sair das suas bocas, ele disse também que o seu poder estava nas suas caudas. É o que está lá no Apocalipse. É um fato notável que a cauda do cavalo é uma bem conhecida insígnia turca, é símbolo de cargo e é símbolo de autoridade. O significado da expressão, que suas caudas eram um símbolo ou emblema de sua autoridade,
João Evangelista devia parecer ter visto os cavalos como vomitando fogo e fumo, e viu que era igualmente estranho que o seu poder de espalhar a desolação estava relacionado com as caudas dos cavalos. Alguns, olhando para o corpo de cavalaria, tais como estandartes ou tais insígnias, ficariam chocados com esses aspectos insólitos, notável, e então falaria dos seguintes estandartes como concentrando e dirigindo o seu poder. Essa supremacia dos maometanos sobre os gregos deviam continuar, como já vimos, por 391 anos e 15 dias, começando, terminado os 150 anos, em 27 de agosto de 1449, e então o período devia estender-se até 11 de agosto de 1840. A julgar pela maneira como começou a supremacia otomana, que foi por um voluntário reconhecimento por parte do Império Grego, de que reinava somente com a permissão do sultão turco, devíamos naturalmente concluir que a queda ou perda da independência otomana se efetuaria da mesma forma, né? Isto é aquela tal lei do retorno. Né? E que no fim do período indicado, isto é, em 11 de agosto de 1840, o sultão submeteria voluntariamente a sua independência às mãos dos poderes cristãos, justamente como havia 391 anos e 15 dias. O tinha recebido das mãos do imperador cristão chamado Constantino XIII. Esta conclusão foi tirada e feita da profecia, ou pela profecia de Josias Litt, em 1838, 2 anos antes do acontecimento predito. Vamos ficar por aqui, vamos continuar na próxima hashtag.